O Windows 10 é, sem sombra de dúvidas, um dos sistemas operacionais mais icônicos da Microsoft. Ele dominou o mercado por larga vantagem em relação ao segundo lugar. E até hoje ele ainda é uma pedra no sapato da Microsoft, porque ele está impedindo a adoção em massa do Windows 11, né? Eu acho que o culpado do Windows 11 não ter decolado é o próprio Windows 11, em relação ao 7 em particular. Talvez a Microsoft tenha falhado em entender o que as pessoas queriam e focou muito no que ela queria para o Windows. Não sei se faz sentido. Tipo, tem muitas tecnologias que estão no Windows 11 não porque as pessoas têm um desejo por aquelas coisas ou por características que estão no Windows 11 necessariamente, mas porque a Microsoft queria se colocar no mercado e o Windows 11 foi uma forma de colocar mais serviços no sistema operacional e cercar ele desse tipo de coisa. É o Android dos desktops, né, basicamente, mais nesse caminho. Enquanto o Windows 10 representa talvez uma computação, entre aspas, assim, mais clássica, digamos, que simplesmente estava naquela coisa de resolver o problema de desktop da galera, de ser uma ferramenta para trabalho, alguma coisa assim. E aí, aliado talvez os pré-requisitos de migração, pelo menos inicialmente, isso deve ter desacelerado a adoção do Windows 11. Não sei se o Rafa tem alguma noção do quão disparelho é ainda o uso de Windows 10 versus o Windows 11. Tipo, qual a diferença entre eles no market share? Tem ideia? Obviamente depende de onde você vai olhar, né? Tem várias empresas, faz a questão do marketing disso aí, faz a coleta de dados. A gente pode analisar aí pelo menos uns 60% de usuários ainda estão no Windows 10 contra 35% de usuários do Windows 11, assim. No site que a gente está dando uma olhada aqui. O que é uma diferença, assim, dois terços, quase mais ou menos dois terços, assim, tá no Windows 10 ainda, sendo que o relógio tá batendo aí, né? O tempo tá acabando, e é uma galera, assim, bem considerável que ainda não quis fazer a migração, né? Por outro lado, a gente pode pensar que o Windows 10 levou vários e vários anos para passar o antecessor dele, que é o Windows 7, né? Que é o antecessor em questão de domínio de mercado. Tinha o Windows 8, mas foi bem relevante, assim, se considerar o market share. Eu acho que as pessoas não gostam de mudar, né, no fim das contas, porque se o Windows 7 tivesse suporte até hoje, eu aposto que uma galera ia estar no Windows 7. Se o Windows XP tivesse suporte, a galera ia estar no Windows XP até hoje, sabe? Então, sei lá, esses ciclos, acho que eles fazem parte, né? Mas eu senti que teve, especialmente depois de alguns anos rolando, teve uma diminuição no atrito da galera de migrar do 7 para o 10, por exemplo. Porque eles eram parecidos até certo ponto, né? Tipo, a forma de funcionar. E como eu disse, eu sou usuário de Windows 10, na verdade, até hoje. No PC Gamer que eu tenho um Dual Boot. O meu Dual Boot tem um Windows 10, justamente. E eu acho que, sim, como eu só uso ele. Ele é um Xbox, né? Eu só uso ele para jogar algumas coisas, se for ver. ah, Tudo que o Windows 11 tem é inútil para mim, praticamente. Então, tem toda uma questão de mais coisas, mais softwares rodando em background, mais widgets, mais. Enquanto o Windows 10 eu consigo deixar ele bem clean. Óbvio, tem tipo como modificar as ISOs do Windows, modificar o instalador e tal, umas coisas desse tipo. Mas como ainda está funcionando bem, com boa performance, eu não vi a necessidade de mudar. Mas eventualmente isso vai ser necessário, né, para manter ele seguro. No Windows 8, a grande crítica dele era ser tudo muito diferente, né? Apesar de você ter um ambiente desktop, o ambiente desktop ele ficou meio que de escanteio ali, onde o foco era a interface Metro, né? Na época era chamada assim, que era assim, era quase um sistema operacional totalmente diferente, era um novo jeito de você aprender a usar o computador, foi uma maior crítica do sistema. Tanto é que no Windows 10 eles fizeram o contrário, deixaram a interface Metro de lado, ela ainda estava ali, mas bem mais discreta, enquanto o desktop voltou a ser o centro das atenções, né? Foi uma coisa que facilitou bastante a adoção do sistema também. E no Windows 11, um dos motivos, talvez, da galera falar que não mudou muita coisa, só ficou mais bonitinho, talvez seja para não repetir esse erro que a Microsoft teve com o Windows 8, né? De certa forma, essa experiência da Microsoft com o Windows 11 me lembra o que o Google fez com aquele Android Honeycomb, sabe? Eles vinham numa pegada de Android ali, e aí veio o Honeycomb, que era outra coisa, que era uma interface, uma abordagem
totalmente diferente para a experiência Android que eles já haviam acostumado o usuário a utilizar, já tinha diversos aplicativos prontos, e no Honeycomb eles nem se colocavam da mesma forma, né? Tinha todo um paradigma meio híbrido de desktop com celular. E rolou um pouco disso nessas versões do Windows, eu acho que principalmente no 8, no 11 nem tanto. No 8 ele tinha meio que uma quebra de expectativa, né? Para quem já usava o Windows XP, o Windows 7, quando chegou no 8, falou: caramba, eu tô usando um Android grandão agora? O que é isso aqui? O Android e o Windows tiveram um filho e é isso aqui que eu tô usando? Então, eu acho que rolou isso. E a Microsoft ela não foi tão feliz quanto a Apple, né? Porque a Apple faz isso versão atrás de versão e todo mundo compra o peixe dela, né? Eu acho que o que jogou contra o Windows 8 também foi o fracasso do Windows Phone. Que as pessoas. Natural, eu lembro de ter visto alguém da Microsoft falar isso. Eles disseram que por conta do Windows Phone não ter ido muito bem, ou o Windows 8 não ter ido muito bem, enfim, ele disse que os dois produtos se influenciaram. As pessoas reconheciam algo ruim em um lado e olhavam para a outra e viam que aquilo, associavam que aquilo não era tão bom também, e uma coisa foi minando a outra. A Apple, na verdade, o Google também, se pegar, pensa aí as últimas versões do Android mais purão, assim, sem tanta customização de launcher e coisa que algumas empresas fazem, e o macOS, o iOS, eles são lapidações pequenas, na verdade, de design em cima do seu antecessor, né? O Windows 11, o Windows 8 foi tipo vamos trocar tudo. O Windows 11 já foi mais nessa linha de vamos fazer uma incrementação visual modesta aqui, que ainda dê a entender de que é um sistema novo, tipo, as pessoas vão olhar para aquilo e pensar que é diferente, que é outra coisa, mas não vai ser tão diferente a ponto da galera não saber mais usar, igual aconteceu com o Windows 8, né? Eu acho que eles acertaram bastante nesse quesito, apesar de não ter sido suficiente, aparentemente, para convencer todo mundo a migrar. É que a gente às vezes esquece que tem uma geração inteira aí que tá assistindo a gente assim, que o primeiro computador dele foi um Windows 10. Então, tipo, eles não pegaram essa fase de migração de um Windows pro outro, XP pro Vista, Vista pro 7, então acho que tem essa questão também. Mas antigamente, era a cada 3 anos, uma média, assim, 3 anos, tinha um novo sistema operacional. Então, sei lá, o Windows 10 estava no mercado, ele ia ser aquilo lá, quando lançou, com uma incrementação aqui, outra ali, bem modesta mesmo, mas aquela da experiência de quando o Windows chegou no mercado até o data final dele era basicamente a mesma, né? E, tipo, 3 anos depois do lançamento, aí ia ter um outro Windows, que aí tem uma mudança, então a gente já via essas mudanças em um intervalo um pouco maior. Com o Windows 10, e como eles mudaram para essa questão de ser um serviço, né? A gente começou a ver mudanças às vezes grandes, às vezes pequenas aqui, em questão de meses. Então, deu essa acostumada, então o sistema evoluindo constantemente. E, tipo, se você pegar um Windows 10 de hoje, um Windows 10 de quando foi lançado, em 2015, cara, é um sistema operacional muito diferente. Daria para chamar quase o Windows 10 de hoje em dia como se fosse o Windows 11, se eu comparar o que ele era no lançamento, de tantas coisas que mudaram aqui. Então, teve essa questão de mudança. E eu acho que a questão do Windows 11 ter chegado no mercado e ter causado essa questão de, é quase a mesma coisa, é muito disso, porque o pessoal começou a se acostumar a esse nível de mudança. Mas tudo bem que o 11 teve um plus a mais ali, uma mudança um pouco maior do que tinha as atualizações do Windows 10. Tanto talvez para justificar ser um novo Windows do que ser só uma atualização mesmo, uma nova interface. Não dá para ser uma DLC do. Exato, não dá para ser uma DLC paga. Então, talvez para justificar essa troca de nome, mas aí sempre vai ter os lados, né? Vai ter o lado que vai achar que não mudou quase nada, tem gente que vai achar que mudou muita coisa e já começa a se perder no sistema. Então, tem essa questão aí de mudança do mercado também, né? De ser atualizações constantes e ter uma atualização nova, sendo que talvez não fosse necessário. Tem gente que protege que tem gente que protege que não é. Isso que você trouxe faz sentido, né? Porque se ele fosse um Windows 10, edição qualquer coisa, ele poderia se passar por isso, né? O 11 foi bastante marketing, tipo, uma nova versão, a versão acima do 10, a nova versão do Windows. Mas eu sinto que na galera mais de desktop, mais doméstico mesmo, a adoção ela tem sido maior. Tipo, se você olhar as estatísticas da Steam, por exemplo, de outubro, né, a gente tem ali, é quase a mesma coisa, 50-50, bem dizer. Então, isso já mostra que a galera de desktop, tipo, ok, o Windows 11 está ganhando um pouco de adesão, mas ainda tem praticamente a mesma quantidade de pessoas com o outro Windows. Só que
Igual eu falei antes, o mercado, se você olhar tipo o Stat Counter lá, tá com 60% para o Windows 10, 60, mais de 60% para o Windows 10, 35%, se eu não me engano, para o Windows 11. Isso significa que gente que usa o Windows como ferramenta de trabalho, gente que usa, sei lá, o sistema da Microsoft que tem um sisteminha de vendas, tá na loja, tá no escritório, essa galera não tá muito empolgada com o IA, não tá muito empolgada com um design novo, com restrições de hardware, de ter que trocar equipamento, umas coisas assim. E, assim, por mais que as pessoas achem que eu possa querer ser tendencioso por causa de abordar conteúdos de Linux e tal, eu acho que essa galera tem um pouco de razão. Como eu disse, eu utilizo o Windows, eu não vejo motivos para usar o Windows 11. Não tem nada que ele traria, que ele adicionaria na minha vida de momento. Eu só ia ter que lidar com um monte de outras coisinhas que a Microsoft acha interessante, não eu. Como assim ele não adicionaria nada, tio? E o recall, NI, recall, NDI, recall, NDI. Mas também tem a questão de como isso foi apresentado. Porque se você for pegar como a Apple apresentou o Apple Intelligence dela, cara, o Apple Intelligence faz basicamente a mesma coisa que o Recall faz, só que foi só trocar uma palavrinha aqui, dizer uma coisa com um jeitinho diferente aqui, não falar que tá sendo capturado toda hora essa tela ali, mas falar, ó, a gente não falar que tá capturando a tela, mas falar, ó, se você esqueceu o que você fez semana passada, a gente sabe, a gente pode lembrar você e tal. Mas eu não sei exatamente como a IA da Apple por trás dos panos ela opera, quais as técnicas e tal, porque eles não falam de coisas técnicas. Mesmo no evento de desenvolvedores é uma coisa geralmente bem superficial até, se você realmente quiser saber como funciona. No evento da Microsoft, eu tive a sensação que eles quiseram ser transparentes sobre como o negócio funciona. E eu Isso acho que foi assustou a isso. galera. E eu acho que isso deu deu tilt em muita gente, sabe? De como assim vai tirar screenshot da minha tela a cada instante? Tipo, eu entendo o desconforto que alguém pode sentir com isso, né? Porque, de fato. Mas o fato deles terem explicado como a tecnologia funciona foi o que acabou deixando as pessoas criando um grande alarde e tal. Mas por um lado foi bom, porque aparentemente várias coisas que eles tinham comentado que teria, tipo criptografia e tal, tava meio capenga ainda. E aí, tipo, aí você descobre o negócio assim, você vai realmente confiar, tipo, agora vai, porque confia que agora eu fiz certo. Esse conteúdo que você acabou de assistir é um corte e ele faz parte de um episódio do Geocast que você pode assistir na íntegra clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.